No vídeo de hoje iremos falar sobre a vida pós-morte de acordo com as mais diversas religiões. Lembrando que aqui no nosso canal temos diversos vídeos relacionados a esse e outros temas. Se você gostar de vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificação para sempre receber nossos vídeos. Vamos ao assunto de hoje. O que ocorre após o falecimento permanece envolto em mistério para todos, constituindo-se como uma das maiores indagações da humanidade desde tempos imemoriais. Apesar disso, distintas culturas conceberam suas próprias convicções para abordar a questão da existência após a morte. Até mesmo a esfera científica formula suas próprias conjecturas acerca do que transcorre após o óbito de alguém: paraíso, inferno, purgatório, reencarnação. As hipóteses são variadas e, em algumas ocasiões, apresentam semelhanças entre diferentes religiões. Qual é a sua perspectiva em relação ao pós-morte? Neste texto, abordaremos a visão que algumas religiões e a ciência têm sobre o tema. Ademais, explore produções relacionadas como Vida Após a Morte, disponível na Netflix, e diversas outras opções de séries, documentários e filmes acerca da vida além da morte. Acompanhe e descubra o que a ciência postula acerca do fenômeno da morte. A ciência não fornece uma resposta definitiva ao que ocorre após a morte. Para afirmar algo como certo, a ciência necessita seguir metodologias que são impraticáveis quando se trata do tema da morte. Portanto, dispomos apenas de teorias científicas que permeiam essa questão. Nessas teorias, os cientistas investigam relatos de indivíduos que experimentaram a morte clínica, mas foram ressuscitados por meio de equipamentos ou retornaram espontaneamente. Os relatos dessas pessoas frequentemente se assemelham e tornaram-se até mesmo conhecimento popular. Quem nunca ouviu falar sobre um túnel com uma luz branca no final? Este é um dos relatos predominantes de pessoas que vivenciaram a morte clínica e sobreviveram. Outros depoimentos envolvem a imagem de Deus, reencontro com parentes já falecidos, sensação de estar fora do corpo ou de leveza. Mesmo com esses relatos, a ciência não sustenta a existência de uma experiência astral ou de um plano espiritual após a morte. Os médicos geralmente explicam esses relatos como sensações decorrentes da falta de oxigenação no cérebro, induzindo alucinações visuais e sensoriais. Outro aspecto biológico é a morte dos neurônios e a perda da capacidade de reter carga elétrica. Isso desencadeia uma descarga anormal que, por sua vez, pode ocasionar alucinações. Controvérsia. Apesar dessas explicações científicas, alguns relatos acabam contradizendo-as e deixando médicos e cientistas sem resposta. São pacientes que passaram pela morte clínica e voltam contando fatos que não tinha como eles saberem. Os mais comuns são pacientes que contam sobre o que estava acontecendo em outros locais do hospital enquanto ele estava morto. Também é comum o encontro com parentes que acabam falecendo logo depois. Para esses relatos, os médicos não têm explicação. Além disso, as teorias de falta de oxigenação e morte dos neurônios acabam ficando descredibilizadas. Por isso, a ciência acaba não tendo nenhuma resposta definitiva sobre o que acontece depois da morte. Pesquisadores encontram vida após a morte em cérebros humanos. Em matéria publicada no portal de notícias da Exame, é apresentado um estudo que mostra que partes de um tipo específico de células começam a trabalhar mais após a morte do corpo. Não é exatamente a prova de que a vida após a morte existe, nem mesmo a forma de vida que se espera quando fala do assunto. Mas é no mínimo curioso descobrir que genes despertam com o fim das atividades gerais do corpo. Segundo a pesquisa, publicada no final de março na revista científica Nature Scientific Reports, em análises realizadas em tecidos cerebrais mortos, coletados do banco de dados UI Neurorepository, aferiu-se um notável aumento da atividade de células chamadas gliais, responsáveis, sobretudo, da resposta inflamatória do corpo. Exame. A descoberta de atividades nas células após a morte abre um novo caminho para pesquisas de tratamentos de doenças como esquizofrenia, autismo e Alzheimer. Qual a visão da religião sobre a morte? As religiões enxergam que os seres humanos são mais que um corpo físico. Então, experiências espirituais, recompensas e descanso eterno vão aparecer entre as crenças de várias religiões. Confira a visão que algumas das religiões têm sobre a morte. Catolicismo. Aqui no Brasil,
A crença católica acaba sendo a mais conhecida entre a população, mesmo entre aqueles que não têm fé ou praticam outra religião. Para os católicos, a morte é um assunto definido. A pessoa pode ir para o céu ou para o inferno, ou passar algum tempo no purgatório também. O destino é definido pelo que cada pessoa fez durante a vida. Outra certeza entre os católicos é que a morte é única e dura para sempre. Por isso, não acreditam em reencarnação. A crença católica é que após o juízo final, Deus escolherá aqueles que viveram os ensinamentos de Jesus para serem ressuscitados e viverem a vida eterna no céu. Os demais irão para o inferno, mas antes disso, algumas pessoas podem passar algum tempo no purgatório para a remissão dos seus pecados e então irem para o céu. Evangélicos. Evangélicos acreditam em vida após a morte. A crença dos evangélicos é parecida com o catolicismo. A diferença é que os evangélicos não creem na existência de um purgatório. Para eles, as pessoas ficam adormecidas até o momento do juízo final, em que cada um é julgado e tem seu destino decidido por Deus. Céu ou inferno. Adventistas. Adventistas acreditam em vida após a morte. Os adventistas do sétimo dia têm uma crença diferente. Para eles, os mortos adormecem até o dia da ressurreição, que é um benefício dado apenas para aqueles que cumpriram seu papel na terra. Esses viverão a graça da vida eterna, enquanto os outros simplesmente desaparecerão. Judaísmo. Dentro do judaísmo existem diferentes vertentes de crenças, por isso há diversas formas de interpretar o que acontece depois da morte. De modo geral, judeus acreditam que a alma permanece viva após a morte física. Alguns acreditam na reencarnação, ou seja, quando a alma volta para viver em um novo corpo, e outros acreditam na ressurreição, que é o retorno da alma ao mesmo corpo. Islamismo. A crença do islamismo também é semelhante à de evangélicos e católicos. Eles acreditam que essa vida é uma forma de se preparar para a vida eterna, benefício concedido àqueles que foram obedientes e seguiram os ensinamentos de Alá. Esses serão enviados ao paraíso, já os desobedientes irão ser castigados no inferno. No islamismo, após a morte, a alma fica guardada esperando pelo juízo final. Espiritismo. Para os crentes do espiritismo, a morte não é o fim. Os espíritas creem que mesmo após a morte do corpo físico, o espírito permanece vivo em um novo plano astral, ou então reencarnado em um novo corpo. No espiritismo, as reencarnações são uma nova oportunidade de melhorar e evoluir seu espírito. Os praticantes da caridade, amor e o bem evoluem mais rápido e passam por menos reencarnações, a não ser que queiram. A religião também acredita em Deus, mas não como uma entidade que vai julgar se as pessoas são boas ou más. Para eles, Deus criou os espíritos sem discernimento do que é bom ou mal, e durante a vida, isso é aprendido. Umbanda. Na Umbanda, acredita-se na reencarnação que pode acontecer em 7 locais diferentes, regidos pelos orixás. Após a morte, o espírito é atraído para um desses mundos. A Umbanda se assemelha do espiritismo, pois acreditam que a reencarnação é uma forma de evoluir. Aqueles que aprenderam durante a vida não precisam reencarnar. Podem escolher evoluir para outro plano, onde lidarão com suas memórias e receberão auxílio de outros espíritos mais evoluídos. Já as pessoas que não aprenderam durante a vida têm a chance de reencarnar. Outra opção dos espíritos evoluídos é se tornarem protetores dos menos evoluídos na Terra. Já os maus espíritos também podem continuar presos nesse plano para perturbar os vivos. Candomblé. Para o candomblé, as almas precisam cumprir seu destino. Caso a pessoa morra antes disso, sua alma vagará entre o céu e a terra até se tornarem seres eternos e conscientes. Então, os crentes dessa religião enxergam a morte como uma passagem para outra dimensão, onde estão outros espíritos guias e orixás. Budismo. Budismo acredita em vida após a morte? Buda. Os budistas também acreditam na reencarnação, seja como humano ou como a animal. Além disso, acredita-se em diferentes mundos também. A forma como cada um reencarna depende da sua conduta em vida, bem como do seu karma. Hinduísmo. No hinduísmo, a morte é uma passagem para uma nova dimensão. Dependendo da evolução que teve, a alma poderá passar por um período no Loka, o que é o paraíso para os hindus. Após esse período, a alma reencarnará. Mas antes da reencarnação,
A alma conhecerá seu destino para saber quais desafios terá que superar. Então, o nascimento é o início de uma missão que precisa ser concluída, que também ajudará a pagar as dívidas das vidas anteriores. É daí que surgem as castas, pois as almas mais evoluídas reencarnam nas castas mais altas, até que a alma evolua a ponto de não precisar mais reencarnar. Documentários, séries e filmes sobre vida após a morte. Para quem gosta de saber mais sobre vida após a morte, pode conferir produções sobre o tema. Sejam histórias fictícias, baseadas em fatos reais ou até mesmo documentários, sempre dá para aprender mais a respeito do mundo sobrenatural acompanhando essas produções. E se você é uma dessas pessoas que se interessa pelo tema, confira agora algumas produções que separamos para você. Documentário Vida Após a Morte, Netflix. Lançada em janeiro deste ano na Netflix. Vida Após a Morte é um documentário com 6 episódios. No original Surviving Death, a série documental é baseada no best-seller de mesmo nome, escrito por Leslie Kean, e conta sobre as crenças de vida após a morte e mediunidade. Essa é uma produção norte-americana, dirigida pela cineasta Rick Stern, especialmente para a plataforma de streaming Netflix. Filme A Vida Após a Vida Prime Video. Alguns fazendeiros vivenciam um evento estranho quando um dos bois de seu rebanho foge, para e acaba perdido no meio da floresta. Então, o filho de um dos fazendeiros vai atrás do animal. Mas a surpresa está quando o rapaz retorna, pois ele fala com a voz de sua mãe que já está morta. Filme Além da Morte, Netflix. Nesse filme que mistura ficção científica e suspense, 5 estudantes de medicina começam a explorar experiências de quase morte com a intenção de fazerem algumas descobertas. Na experiência, cada um tem seu coração parado e depois revivido. Por isso, começam a ter visões em flash, como pesadelos da infância, e a refletir sobre pecados que cometeram. Mas essas consequências ficam ainda mais intensas, pois eles começam a sentir efeitos físicos a partir de suas visões. Enquanto isso, tentam buscar uma cura para a morte. Filme The Discovery, Netflix. Mais uma produção de ficção científica, mas dessa vez com um quê de drama. Nesse filme, um cientista comprova cientificamente a existência de vida depois da morte, mas a revelação acaba acarretando efeitos negativos na população, uma onda de suicídios. Em paralelo a isso, o filho desse cientista se apaixona por uma mulher que tem um passado marcado por eventos trágicos. Série Black Mirror, Netflix. Alguns episódios da série Black Mirror acabam retratando a vida após a morte de maneiras inusitadas devido à influência da tecnologia. Em um dos seus episódios mais famosos, o San Junipero, em que 2 meninas vivem e se apaixonam no paraíso, que na verdade é modelado enquanto suas consciências estão em um computador após seus corpos terem morrido. A pessoa ainda pode escolher entre várias décadas da humanidade para experimentar, como se fossem cenários de um jogo interativo. Você pode conferir os outros episódios que falam sobre a vida após a morte conferindo este post em nosso Instagram. Série The Good Place. Netflix. The Good Place é uma série que traz uma abordagem mais cômica da vida após a morte, mas deixa também um quê de reflexão sobre nossos atos durante a vida. 0. A história começa com a morte de Eleanor, que acorda e descobre que está no lugar bom, devido às suas boas ações durante a vida. Mas ela logo percebe que houve um engano e que seu lugar não é ali. Então se vê no dilema entre continuar mentindo ou ir para o lugar ruim. Viva! A vida é uma festa Disney Plus. Nessa animação acompanhamos Miguel, um menino de 12 anos. Ele quer ser músico, mas sua família desaprova. O enredo é inspirado no feriado mexicano do Dia dos Mortos e na tentativa de mudar a opinião de sua família, Miguel acaba do outro lado, encontrando todos os seus parentes mortos e resolvendo um mistério que transpassava gerações. E na sua opinião, existe vida após a morte? Deixe seu comentário no vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificação para sempre estar recebendo nossos vídeos. Abraços a todos, muitas bênçãos.